Fala pessoal, mais uma vez aqui com um vídeo para vocês, compartilhando uma palavra que vai edificar a tua vida, assim como tem edificado a minha. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 1 e 2, está escrito o seguinte: deixando, pois, toda a malícia, todo engano, todo fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse versículo aqui é rico demais, maravilhoso para as nossas vidas. Primeiro, um ponto bem importante desse versículo é no versículo 2, que o apóstolo Pedro ele fala assim: para que por ele vades crescendo. Olha só, nós temos esse ensinamento do apóstolo Pedro para as nossas vidas de que a caminhada cristã é uma caminhada de crescimento. E esse é um assunto constantemente falado. Falamos na escola de vida, falamos nas pregações nos domingos de manhã, um crescimento espiritual. Mas como assim meu espírito ele cresce? Ele muda de tamanho? Não, o teu espírito não muda de tamanho, mas é uma forma que nós encontramos, que o apóstolo encontrou para dizer que nós temos uma caminhada em direção ao amadurecimento. Crescimento significa amadurecimento, porque quando nós, como Pedro coloca ali, nós nascemos de novo, nós somos comparados a um bebê espiritual. E como bebê, nós no início cometemos muitos erros, cometemos muitas falhas. E o natural é que a gente vá crescendo, ou seja, vá amadurecendo. Assim como um bebê ele vai mudando de fase, uma criança, daqui a pouco está um adolescente, um jovem, assim espiritualmente nós também devemos crescer. O que não pode é nós, que nascemos de novo, não estarmos nesse processo de crescimento e não podemos ter práticas de quando nós éramos bebê. Hoje você que já, pelo tempo que é cristão, já deveria estar dando frutos do seu amadurecimento, você não pode apresentar nesse estágio de vida práticas de um bebê recém-nascido. E Paulo ele também aborda esse assunto na primeira carta aos Coríntios. No capítulo 3 você pode perceber que ele fala assim: poxa, eu vim aqui falar com vocês como espirituais, mas não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais, vocês ainda estão tendo, ele vai destrinchar esse tema até o capítulo 6, vocês estão se comportando de uma maneira carnal, de uma maneira como se fosse um recém-convertido. Pelo tempo, vocês já deveriam estar praticando coisas espirituais de homens maduros. E Pedro ele coloca essa questão: vocês precisam crescer. Paulo também fala que vocês precisam crescer. E o escritor aos Hebreus ele reforça essa questão, que ele diz no capítulo 5 de Hebreus, versículo 11 ao 14, ele diz assim que eu queria falar com vocês coisas espirituais, mas não pude, porque pelo tempo que vocês são convertidos, vocês já deveriam estar no estágio de amadurecimento, mas eu estou tendo que conversar com vocês coisas básicas, rudimentos básicos do Evangelho. Então, é previsto que todos nós cresçamos. E a dica e a advertência do apóstolo Pedro é: cresça. A advertência do apóstolo Paulo é: cresça. E nós todos devemos entrar nesse caminho do crescimento. Vem para o caminho do crescimento. Esteja sempre em constante crescimento, amadurecendo sempre os seus comportamentos. Deus te abençoe muito, que você consiga pegar essa palavra para você. Nós precisamos crescer, todos nós, não tem ninguém que não esteja nesse caminho de crescimento. Todos nós temos pontos a serem melhorados. É isso aí, um grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima.